Olá, alunos de Ciências Econômicas, aqui é o professor Luiz Paloski para a nossa última aula da disciplina de Macroeconomia 2. E nessa aula a gente vai falar sobre ciclos econômicos e o crescimento de longo prazo, especificamente o modelo de crescimento de Solow, que é um modelo simples e que a gente utiliza para analisar os determinantes e os efeitos aí do crescimento econômico de longo prazo. Antes da gente iniciar, deixar uma reflexão de Alfred Marshall, um economista bastante conhecido aí, que ele diz que o mais valioso de todo o capital é aquele investido em seres humanos, já preconizando até a teoria de capital humano, tá? Que depois vai ser incorporado aos modelos de crescimento também, mas que a gente não vai ver hoje, mas tem em modelos de crescimento, modelo de Solow com capital humano, inclusive. Então, iniciando com a parte de ciclos econômicos, né, de maneira bem resumida, a parte de ciclos econômicos, o que a gente vai ver aqui, né, na parte de ciclos econômicos, é a teoria e definição e alguns fatos sobre os ciclos econômicos, o papel do governo dentro desses ciclos econômicos, né, qual é o papel do governo perante um desses ciclos, como que ele deve atuar, as fontes de crescimento depois de longo prazo, no modelo de crescimento de longo prazo, o modelo de Solow e políticas públicas que visem elevar o padrão de vida de longo prazo. Então, isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Em relação aos ciclos econômicos, a gente tem basicamente 4 cenários, né, ou 4 fases desse ciclo econômico. A gente tem a expansão, depois um boom, né, que é um crescimento acelerado de curto prazo, a contração e a recessão. E como vocês podem ver, esse ciclo ele se retroalimenta, ele é cíclico. Então a economia tende a ter períodos de forte expansão e de queda, tá? Então a gente vai ter um crescimento econômico de longo prazo, seguindo ali uma trajetória, né, ascendente geralmente, e a gente vai ter oscilações de curto prazo que vão dar ali o ritmo de crescimento dessa economia em alguns períodos específicos. Tá? Então, o que acontece é que a economia ela está em expansão, né? A gente vai ter uma expansão da economia, isso vai gerar um crescimento acelerado de curto prazo, que é o chamado boom. Depois desse crescimento acelerado de curto prazo, vai chegar a um pico que vai começar a ter uma contração, uma recessão aí dessa economia, né? Esse início desse período de recessão. A gente vai chegar na contração e vai atingir um período de recessão. Depois a economia se recupera. Então o que acontece é, ao longo dessa trajetória de crescimento de longo prazo, nós temos instabilidades momentâneas de curto prazo que vão oscilar, né? Então essa economia ela vai crescendo ali, só que em zigue-zague, digamos assim. Então ela vai crescendo com oscilações, né? Ela não cresce linearmente, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Então nós temos uma trajetória aqui de longo prazo, essa é a trajetória de crescimento aí de longo prazo. Em compensação, nós temos variações aqui, oscilações ao longo dessa trajetória de longo prazo, que são os efeitos ali de choques adversos que nós temos na economia. Tanto choques de oferta como choques de demanda. Então, choques na oferta e na demanda agregada vão provocar esses períodos de expansão e contração para depois entrar um novo período de expansão. Então, exemplo, aqui, por exemplo, nós teríamos um período de expansão, depois esse crescimento acelerado, né, com um período de boom ali de crescimento, depois a gente tem a contração até chegar na recessão, e isso começa de novo. E daí dentro do ciclo de expansão nós temos a própria expansão e o boom, e no período de contração nós temos a contração e a recessão, né? Períodos de recessão estariam nesse vale, quando a economia atinge determinado vale, e períodos de boom eles seriam a chegada nesse pico, né? Com períodos de crescimento antecedentes a esse pico bastante acelerados, enquanto que depois a gente vai ter um arrefecimento da economia para depois ter uma retomada no crescimento. Então isso é comum, né? Na economia a gente sempre vai ter ciclos econômicos. O difícil é saber exatamente quando isso vai acontecer, né? Então quando que determinado ciclo vai acontecer? A gente está num ciclo de expansão, a gente está num ciclo ali de recessão, de contração da economia.
Então, como identificar isso? É muito difícil. Existem alguns indicadores. Então, quando a gente analisa desemprego, por exemplo, desemprego pode ser uma medida utilizada para verificar a expansão, se a gente está num pico. Então, quando a gente tem uma taxa de desemprego muito baixa, quer dizer que a economia está utilizando bastante os seus fatores de produção, seus recursos, inclusive trabalho, mão de obra. Então, quando a economia está em ascensão, quando ela está no seu período de elevada atividade econômica, a taxa de desemprego é bem baixa e pode indicar a vinda de um período de recessão, né? Porque você tem ali um uso bastante já daqueles fatores de produção e a tendência é que haja uma contração. E a gente pode ver isso por meio desse gráfico que mostra a taxa de desemprego e os períodos de recessão nos Estados Unidos de 1969 até 2019. Então, o gráfico aqui é da taxa de desemprego, né? Então esse gráfico que oscila aqui de 1969 até 2019 é da taxa de desemprego, enquanto que esses cinzas aqui, essas barras cinza que nós vemos aqui, são períodos de recessão. E a gente consegue identificar aqui uma certa correlação entre esses valores, né? Então, quando a gente tem quedas, excetuando-se aqui, né, 1969, aqui no início da década de 70, que a gente teve um período de recessão lá nos Estados Unidos, mas a taxa de desemprego continuou subindo, né? A gente tem que, quando a taxa de desemprego atinge um valor baixo, né, a gente tem a entrada em um período de recessão. Então, a taxa de desemprego caiu, lembrando que aqui ela estava baixa, né? E daí a gente entrou em recessão, depois se recuperou, né? Tanto é que o desemprego aumenta bastante nesse período de recessão, né? Então depois caiu novamente e daí no período de recessão ela sobe bastante. Depois caiu, a gente tem um período pequeno aqui de recessão que o desemprego vai subir. Chegou a retomar aqui um pouco e subiu novamente. Aí a gente vê então que quando o desemprego ele está em queda, você vislumbra aí futuramente períodos de recessão, né? Isso pode ver claramente aqui, ó, o desemprego caiu novamente, a gente entra aqui num período de recessão que ele sobe, aí depois ele volta a cair, entra novamente num período de recessão, volta a cair, entra num período de recessão. E aqui no final de 2019 a gente estava com uma taxa de desemprego nos Estados Unidos, que serve de parâmetro para a nossa análise, muito baixa. Só que aconteceu um fato que ninguém esperava, né, que foi o efeito da pandemia com o Covid. Então, esse é um problema que foi gerado, que é, obviamente, um choque totalmente inesperado. E esse choque vai causar problemas tanto de oferta quanto de demanda. Então, a gente não poderia prever dessa forma, porque é algo totalmente externo à economia. A economia não está em seu funcionamento normal para a gente dizer, né, ninguém poderia prever isso dessa forma. Então, essa análise não caberia para os dados de 2020, por exemplo, né? Mas a gente consegue ver uma correlação clara entre taxa de desemprego e que precede aí períodos de recessão econômica. Isso já vinha vislumbrado ali em 2019. Então, talvez a pandemia ela tenha contribuído para uma recessão ainda maior, né, em termos globais aí, embora já mostre caminhos de recuperação, né, sinais aí de recuperação da economia. E agora entrando na parte de crescimento econômico de longo prazo, nós temos que o crescimento econômico, quando a gente fala de crescimento econômico, a gente está preocupado com o PIB, né? Produto da economia, produto que é igual à renda da economia, que nós vimos em modelos de crescimento de curto prazo nas aulas anteriores. Aqui a gente vai discutir o crescimento de longo prazo. Então, no crescimento de curto prazo, a gente via a utilização dos fatores produtivos, só que considerando que eles são fixos no curto prazo. Então eu tenho uma quantidade de trabalhadores e uma quantidade de capital, por exemplo, né, os dois fatores de produção que a gente utiliza na análise, que é difícil trabalhar com recursos naturais, né, enquanto fator de produção variável, então mantém fixos os fatores de produção, os recursos naturais enquanto fator de produção, e daí a gente pensa em capital e trabalho. No curto prazo, a gente pensa em capital e trabalho como fixos, ou pelo menos o capital sendo fixo e o trabalho podendo ser variável.
E daí, nessas análises de curto prazo, a gente verifica o grau de utilização desses recursos, né, desses fatores de produção. Já no crescimento de longo prazo, a gente vê o aumento desses fatores de produção e qual é o impacto deles, então, no crescimento da economia. E daí nós temos alguns fatores de produção, como capital de trabalho, que eu acabei de citar, e também entra aqui na nossa função de produção a produtividade, né, que pode ser traduzida como tecnologia também, mas vamos pensar na produtividade. Então, a quantidade de produto da economia, o meu Y, vai depender da função de produção, dos meus recursos produtivos, né, dos meus fatores produtivos e da produtividade, que multiplica essa função, né, de capital e trabalho. Então, a produtividade ela é bastante importante porque ela aumenta a produção sem precisar aumentar a quantidade de fatores. Lembre que a quantidade de fatores está aqui nessa função de K e L, né, de capital e trabalho. Só que se eu mantiver fixo e eu aumentar aqui a minha produtividade, eu consigo aumentar a produção. Então tem duas formas de eu conseguir aumentar a produção, de eu gerar crescimento econômico de longo prazo. Ou eu aumento a quantidade de fatores de produção dos meus recursos, aumento o capital e aumento o trabalho, ou eu aumento a produtividade, investindo em tecnologia, por exemplo, para elevar a produtividade, né, da mão de obra e do capital. Então essas são as duas fontes de crescimento econômico que nós temos, ou via elevação dos fatores produtivos ou da produtividade. E daí o modelo de Solow, ele vai se basear justamente nessa função de produção, o modelo de Solow básico vai se basear nessa nossa função de produção. Então eu tenho aqui a função de produção, Y é igual a uma função de capital e trabalho, e a gente pega e divide isso por trabalhador, porque a gente vai estar trabalhando com produto por trabalhador, capital por trabalhador e trabalhador por trabalhador. Mas trabalhador por trabalhador é 1, né? Se eu pegar a quantidade de mão de obra da economia e dividir pela quantidade de mão de obra, vai dar 1. Então a gente trabalha em termos de trabalhador, ou como se fosse por trabalhador. Assim como a gente fala per capita, né? Por pessoa, a gente vai falar por trabalhador. Então, o crescimento da economia, por isso que eu estou dividindo por L aqui, né? Então, o Y dividido por L é igual a uma função de, agora, K dividido por L e L por L. L por L vai dar 1, né? Então, por isso que a gente tem esse 1 aqui. Então, a função de produção, ela vai depender da quantidade de capital por trabalhador. A produção, o crescimento econômico no modelo de Solow, depende da quantidade de capital por trabalhador. E daí a gente vai expressar agora como tudo em relação a trabalhador dessa função. Então, a quantidade de produto por trabalhador é igual a uma função do capital por trabalhador. Então, se eu quero aumentar a minha produção, se eu quero gerar crescimento econômico, eu tenho que aumentar a quantidade de capital por trabalhador. Então, considerando que nós temos rendimentos marginais decrescentes, né, para cada fator, então, à medida que eu vou aumentando o capital por trabalhador, esse capital adicional vai gerando uma produção cada vez menor, né? Então, se eu coloco uma quantidade de capital, eu vou gerar uma quantidade a mais de produto. Se eu aumento essa mesma quantidade de capital, a próxima elevação do produto vai ser um pouquinho menor. E assim por diante. Então, o rendimento marginal é decrescente, né? Para cada unidade a mais de capital, vai sendo reduzida a quantidade a mais de produto que eu vou gerando na economia. Então, por isso que nós temos esse gráfico nesse formato aqui. Aqui, no nosso eixo horizontal, nós temos a quantidade de capital por trabalhador. No nosso eixo vertical, nós temos o produto por trabalhador. E daí, à medida que eu vou aumentando o capital por trabalhador, eu vou aumentando também o produto por trabalhador. Só que cada vez menos, né? Note que não é uma reta, não é constante. Então ele vai diminuindo a quantidade de produto por trabalhador que eu vou tendo a mais a cada adição de capital por trabalhador. Isso por causa dos nossos rendimentos marginais decrescentes, porque vai ter que uma hora que eu vou ter que aumentar a quantidade de trabalhadores, né? Porque senão eu vou ter muita máquina para pouco trabalhador, muito capital para pouco trabalhador. Como a gente está variando apenas capital nesse modelo inicial, né, a gente está considerando a taxa de crescimento da mão de obra constante, nós temos essa curva de rendimentos marginais decrescentes, né? Ela vai ali, ela não é constante, ela vai diminuindo
a quantidade de produto por trabalhador à medida que eu aumento a quantidade de capital por trabalhador. Derivando de maneira simples esse modelo de solo, né, vamos discutir aqui sobre como que a gente chega na nossa função ali de acumulação de capital, porque se a quantidade de capital por trabalhador é importante para a gente gerar crescimento de longo prazo, então eu tenho que chegar nessa função de acumulação de capital, né? Como que eu então acumulo capital, o que é importante de se observar na acumulação de capital. Então nós temos aqui, parte-se do ponto inicial lá de investimento igual a poupança, né? Então investimento é igual a poupança na economia. A poupança é uma parcela da renda, né? Uma parcela da renda eu consumo, a outra eu poupo. Então a poupança é uma parcela da renda, é uma taxa aplicada à renda. Então a gente pode dizer que o investimento é igual a uma taxa que S, né? A taxa de poupança que multiplica a renda da economia. Se eu transformar isso por trabalhador, vai ficar tudo minúsculo, né? Se eu divido aqui o investimento por L e SY, que é a minha poupança, por L, eu vou ter I' aqui minúsculo, né? Que é o investimento por trabalhador, que é igual a poupança por trabalhador. Poupança que é uma parcela da renda, né? A gente transformou o S aqui em SY, S que está multiplicando o Y, que é o percentual de poupança em relação à minha renda. Além disso, de aulas anteriores, quando a gente falou de investimento, de acumulação de capital, nós vimos que a variação na quantidade de capital na economia vai ser igual ao investimento menos a depreciação do capital. Então, a variação de capital, o quanto eu adiciono de capital, vai ser igual ao meu investimento bruto, que é o quanto eu invisto na economia, menos o que foi depreciado. Então, para que eu tenha ganho de capital, para que aumente a quantidade de capital na economia, o investimento tem que ser maior do que a depreciação, senão se o meu investimento for insuficiente para cobrir a depreciação, vai ter um decréscimo de capital na economia. Então, só pensando aí que a variação na quantidade de capital é igual ao investimento bruto menos a depreciação do capital. Para que isso aqui seja positivo, o investimento tem que ser maior do que a nossa depreciação. Mais uma vez, pegando aqui o investimento, já que o investimento é igual à poupança, né, e a poupança é uma parcela da renda, eu só estou substituindo o I por essa parcela da renda que a gente chama de poupança. Né? Então, a variação na quantidade de capital vai ser igual à poupança da economia menos a depreciação de capital. Se eu transformar isso por trabalhador, né, se eu dividir tudo por L aqui, vai ficar a variação na quantidade de capital por trabalhador é igual ao investimento por trabalhador menos a depreciação no capital por trabalhador. Além disso, né, nós temos a função aqui que mostra que a taxa de crescimento do capital por trabalhador, ou seja, a variação na quantidade de capital por trabalhador dividida pela quantidade de capital por trabalhador, né, isso seria a taxa de crescimento do capital por trabalhador, é igual à taxa de crescimento do capital menos a taxa de crescimento da mão de obra. Porque a gente tem que pensar o seguinte, se eu tenho taxa de crescimento da mão de obra, eu tenho que pensar que eu tenho, para aumentar a quantidade de capital por trabalhador, eu tenho que aumentar o capital mais do que a mão de obra cresce. Porque se eu tenho crescimento também da quantidade de trabalhadores, se eu tenho mais trabalhadores na economia, a quantidade de capital vai ser dividida por mais trabalhadores. Então a taxa de crescimento do capital tem que ser maior do que a taxa de crescimento da mão de obra, para que eu tenha crescimento na quantidade de capital por trabalhador. Então essa função aqui, ela nos mostra, né, essa relação mostra isso, que a taxa de crescimento da quantidade de capital por trabalhador vai depender da taxa de crescimento de capital menos a taxa de crescimento da mão de obra. Substituindo, ainda nessa função aqui, né, se eu pegar aqui a variação na quantidade de capital, que é essa função aqui, e substituir no lugar aqui dessa variação no capital, né? Porque a variação do capital não é igual a SY menos DK, ou seja, investimento menos a depreciação do capital. Então eu vou substituir aqui no lugar da variação do capital. Né? Notem que a gente substituiu aqui. Então a taxa de crescimento no capital por trabalhador é igual a investimento
menos depreciação, dividido pelo capital, menos a taxa de crescimento da mão de obra. Eu vou transformar aqui esse ΔL sobre L, ou seja, a taxa de crescimento da mão de obra, eu vou chamar ela de N. Tá? Aí fazendo algumas alterações aqui, ó, aqui a gente mantém o mesmo, né? O crescimento, taxa de crescimento do capital por trabalhador. Se eu pegar DK e dividir por K, né? A gente corta o K aqui, vai sobrar só o D, então menos D, menos N, e fica SY sobre K. Né? Então isso aqui permanece, SY sobre K. Então eu tenho a taxa de crescimento do capital por trabalhador é igual ao investimento sobre a quantidade de capital menos a depreciação, né, a taxa de depreciação, menos a taxa de crescimento da população, ou a taxa de crescimento da mão de obra. Tá bem? Se eu transformar tudo isso por trabalhador, então aqui a gente tem a taxa de crescimento do capital por trabalhador, eu vou pegar esse SY, vou dividir por L, para achar o investimento por trabalhador, dividido pela quantidade de capital por trabalhador, menos a taxa de depreciação do capital, menos a taxa de crescimento da mão de obra. Tá? Aí a gente pega e isola a variação aqui na quantidade de capital. Tá? Então eu vou passar esse K aqui multiplicando tudo que está do outro lado. Ó, o K está multiplicando tudo que estava ali já do outro lado. Esse SY sobre K pode sair aqui do parênteses, daí eu vou cortar com esse K, sobra só epsilon, e o K continua multiplicando apenas esses dois termos. Fica aqui, a variação na quantidade de capital por trabalhador na economia é igual ao investimento por trabalhador menos a depreciação do capital e a taxa de crescimento da população, ou a taxa de crescimento da mão de obra, que multiplica o capital por trabalhador. Então, o que a gente chama de taxa de alargamento do capital, porque se a população cresce, o capital vai ser distribuído por mais pessoas. Então, a gente chama de taxa de alargamento do capital. Então, isso aqui, esses dois termos, multiplicando aqui o capital por trabalhador, vão diminuir a taxa de crescimento do capital, né? A variação na quantidade de capital por trabalhador na economia. Então, vai depender da quantidade que eu invisto por trabalhador, então investimento por trabalhador, menos essa depreciação e a taxa de alargamento do capital. Isso que vai fazer com que tenha crescimento, variação positiva na quantidade de capital por trabalhador. E daí, à medida que eu aumento a quantidade de capital por trabalhador, você gera crescimento econômico. E essa é a função básica aí de acumulação de capital, para a gente entender essa acumulação de capital. Então a gente precisa de investimento por trabalhador. Para que seja positiva, quer dizer que a taxa de investimento por trabalhador tem que ser maior do que a depreciação e o alargamento do capital, né? Ou a taxa de crescimento aí da mão de obra. E a gente pode ver a formulação desse modelo por meio desse gráfico, né? Aqui nós temos a nossa função de acumulação de capital, que a gente acabou de descobrir como é que chega nela. E daí a gente vai ter a nossa função de produção, Y, né, o crescimento, que a gente já tinha visto em slides anteriores. E aqui a gente tem o do investimento. Né? O investimento não é uma parcela da renda, por isso que a de investimento está um pouquinho antes aqui, né, um pouquinho abaixo da quantidade de produto por trabalhador. Então a gente tem ali o investimento por trabalhador abaixo do produto por trabalhador, que está aqui. E aqui a gente vê então crescimento econômico. No nosso eixo horizontal nós temos quantidade de capital por trabalhador, e aqui nós temos renda por trabalhador, produto por trabalhador, ou a própria poupança aqui, ou investimento por trabalhador. Tá? E essa reta aqui, ela mostra justamente, essa reta aqui ascendente, ela constante, né? Ela mostra a gente está considerando constante, justamente aquele termo, esse termo aqui, ó, que reduz aqui a acumulação de capital, né? Que ela impacta negativamente na acumulação de capital, para mostrar o efeito aqui da depreciação e do alargamento do capital. Né? E daí a gente vai entender como que a gente analisa isso, por meio da compreensão aqui do estado estacionário. O que é o estado estacionário? O estado estacionário é quando você não tem crescimento na quantidade de capital por trabalhador na economia. Isso acontece, né, se isso aqui for zero, ó, se a variação na quantidade do capital for zero, ou para que ela seja zero,
quer dizer que o investimento por trabalhador é exatamente igual aqui à depreciação e o alargamento do capital. Então nós temos aqui para variação na quantidade de capital por trabalhador ser zero, o investimento por trabalhador tem que ser igual à depreciação e o alargamento do capital. Né? Porque daí eu não vou ter crescimento do capital. Se isso for igual, né? Se esse valor aqui for exatamente igual a esse valor aqui, o resultado vai dar zero. Né? E esse é o estado estacionário, em que você não tem mais crescimento da quantidade de capital por trabalhador. Isso não tem mais crescimento econômico também, né? Porque se você não aumenta a quantidade de capital por trabalhador, você não tem. Embora esse estado estacionário ele seja mais teórico e quase que inatingível, porque a economia, no curto prazo, ela está modificando esse aspecto de longo prazo, mas ele serve para a gente fazer uma análise. Vamos supor o seguinte, que a gente estivesse nessa quantidade aqui, ó, de capital por trabalhador. Então a gente está nessa quantidade e a gente teria esse crescimento econômico aqui e essa quantidade aqui de investimento por trabalhador. Então notem o seguinte, ó, o investimento aqui, ó, a curva de investimento, que é essa daqui, ela está acima, ó, acima desse ponto aqui, que é a depreciação e o alargamento do capital. Então, se eu tenho investimento por trabalhador maior do que a depreciação e o alargamento do capital, o que está acontecendo? Está acumulando capital na economia. Porque o que eu estou investindo está servindo para cobrir o alargamento e cobrir a depreciação e está sobrando. Então, estou aumentando a quantidade de capital por trabalhador. Então, ele chegaria aumentando para cá. Né? Então, a gente seguiria essas setas aqui, aumentando a quantidade de capital por trabalhador. Até quando ele aumentaria? Até que se igualasse, que é exatamente nesse ponto aqui. Ó. Então, enquanto ele está aqui, ó, maior, e daí essa diferença vai diminuindo, 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 até atingir o ponto do estado estacionário, em que a depreciação e o alargamento do capital é igual ao investimento de capital por trabalhador. Em compensação, vamos supor que aconteceu algum choque na economia e a gente está num ponto aqui, acima da quantidade de capital, né, do estado estacionário. Então, se a gente tivesse aqui, ó, nós estaríamos com essa quantidade, ó, essa quantidade aqui de capital por trabalhador, só que a gente estaria nesse nível aqui de depreciação. Então, notem que a depreciação e o alargamento do capital é maior do que o investimento por trabalhador. E daí a gente teria uma redução, ele retrocederia aqui para o estado estacionário. Porque nesse cenário, aqui a depreciação e o alargamento do capital são maiores do que o investimento por trabalhador. Justamente porque há um limite aqui da renda, né? Porque o investimento por trabalhador, ele é uma parcela da renda. Então, a gente não tem renda suficiente para ter. Só se a gente conseguisse aumentar aqui a taxa de poupança. Daí a gente vai ver esses efeitos. Mas isso aqui é para mostrar que o estado estacionário, ele é esse estado em que a gente não tem crescimento da economia, porque não tem crescimento da quantidade de capital por trabalhador, dada essa relação aí de igualdade. Se a gente tentar fugir dele, a gente sempre vai voltar. Então as economias geralmente vão estar nesses patamares, né? Vão estar por aqui, por aqui, por aqui, em que há espaço de aumentar a quantidade de capital por trabalhador e com isso gerar crescimento econômico. Tá? Dificilmente a gente vai estar mais para cá, tá bem? E daí a gente tem essas duas tem várias possibilidades, mas as duas mais estudadas aí é do aumento na taxa de poupança e da elevação na taxa de crescimento da população ou da força de trabalho. Se eu aumento a taxa de poupança, né, então se a minha taxa de poupança foi para a taxa de poupança linha, e essa taxa de poupança linha é maior do que a taxa de poupança inicial, a gente vai aumentar o estado estacionário. E com isso a gente aumenta o crescimento econômico, possibilita um crescimento, né, vislumbra um produto futuro maior. Então o que vai acontecer no gráfico é, a gente tinha esse estado estacionário, ó, com essa curva aqui de investimento por trabalhador. Se aumenta a taxa de poupança, o que vai acontecer é que essa curva inteira ela vai ser aqui rotacionada, né, porque a origem permanece a mesma, mas ela tem uma leve rotação, né? Então ela vai rotacionar para cima
elevando o estado estacionário. Tá vendo que o estado estacionário agora vem para cá, ou seja, esse patamar de capital por trabalhador vai agora poder ser aumentado até o novo ponto de estado estacionário, justamente porque a gente aumentou o investimento por trabalhador. A taxa de poupança, que define o investimento por trabalhador, né? A taxa de poupança por trabalhador ele vai definir o investimento por trabalhador. Se a gente está investindo uma parcela maior da nossa renda, quer dizer que cabe mais capital por trabalhador na economia e a gente consegue expandir e gerar crescimento econômico. Então, se antes a gente tinha esse nível aqui de renda, e expandindo, a gente vai ter esse nível aqui agora de renda na economia. Em compensação, se a gente tiver uma elevação no crescimento populacional e, consequentemente, uma elevação na taxa de crescimento da mão de obra, porque daí, aumentando mão de obra, você diminui a quantidade de capital por trabalhador, né? Porque vai ter mais trabalhadores, a quantidade de capital vai ter que ser dividida por mais trabalhadores, então você diminui a quantidade de capital por trabalhador. Se a gente tem uma taxa nova aqui de crescimento da população, e ela é maior do que a anterior, a gente reduz o estado estacionário e, consequentemente, reduz a possibilidade de crescimento econômico. Exemplo, nós tínhamos esse ponto aqui de estado estacionário, né? Esse estado estacionário com essa quantidade de capital por trabalhador e, consequentemente, a gente tinha esse nível aqui de crescimento econômico, produto por trabalhador. Se a gente aumenta a taxa de crescimento da população, né, e da força de trabalho, a curva que vai rotacionar agora é essa aqui de depreciação e alargamento do capital. Então, notem que aqui o ponto inicial é o mesmo e ela só rotaciona ali para a esquerda. Então, antes a gente tinha esse ponto de estado estacionário, agora a gente vai ter esse ponto aqui. Então, a gente regride, reduz aqui o estado estacionário. Com isso, a gente vai ter essa quantidade de crescimento na economia possível, né? Então, a gente teve uma redução aqui. Bem? Então, esses são os efeitos no modelo de Solow. E a gente passa para finalizar aqui a nossa aula de hoje e a disciplina, né? Falando da importância, então, da elevação da poupança, que a gente acabou de ver, né? Se a economia consegue aumentar sua taxa de poupança, isso é importante porque gera crescimento econômico. Aumentando a taxa de poupança, a gente consegue gerar crescimento de longo prazo. A gente falou isso lá nas nossas primeiras aulas, quando a gente falou de investimento, poupança, consumo. Né? Além disso, a gente tem que criar mecanismos para a elevação da produtividade dos fatores, né? A aceleração da integração comercial, então integrar-se comercialmente com outros países é importante, elevação da concorrência, porque a concorrência estimula as empresas a serem mais eficientes, mais produtivas, eliminar distorções que o governo possa causar por causa de subsídios, por exemplo, apoiar a inovação para elevar a produtividade e desenvolver capacidade de adaptação das empresas para que elas aproveitem as oportunidades de mercado. Bem, então com isso a gente finaliza a nossa disciplina, agradeço a atenção de todos, fico à disposição, bons estudos a todos e muito obrigado.